Olá, tudo jóia? Muito obrigada. Prazer revê-lo. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, no qual nós viemos aqui justamente buscando um entendimento, a compreensão, o aprendizado à luz da doutrina dos Espíritos. Por isso que temos essa pequena força de vontade, mas estamos aqui. Nesse instante, convido a todos que deixem lá fora tudo que pertence à terra, o trabalho, os problemas, dificuldades. Vamos ter os nossos pensamentos voltados nesse instante dentro desta casa, no qual o nosso propósito é aprender. Por isso que aqui estamos. Convido a todos nesse instante para que possamos fazer uma prece juntos e assim rogar ao Senhor a abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó irmão maior, nosso Mestre Jesus, irmão de bondade, de amor para com todos nós, independente do que somos, do que fizemos, com a sua bondade, trouxe-nos essa cartilha abençoada, que é o Evangelho, para que assim possamos, nós outros, nos instruir e cada vez mais servir aos propósitos do nosso Criador, não só para a nossa evolução, mas a benefício do nosso semelhante. Aqui estamos reunidos e assim rogamos a vós, irmão maior, o seu amparo e auxílio, para que nessa noite de hoje, um pouquinho que aprendermos, que será de grande valia para o nosso progresso. Que se faça a sua bênção em nosso meio nesse instante, para que cada vez mais possamos ser úteis à vossa vontade e ao nosso Criador. E assim, pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Bom, sendo uma reunião de estudo, no qual sempre dizemos estamos dentro de uma sala de aula, hoje recebemos a nossa irmã de Barbacena, Lariane, que veio trazer para nós esse estudo tão maravilhoso. Vamos prestar atenção e, como dissemos logo anteriormente, o que é da terra, vamos deixar lá fora os nossos pensamentos nesse instante aqui no nosso meio. Desde já, agradecemos a visita da nossa irmã por trazer esse estudo desta noite de hoje, em nome da diretoria da Casa Espírita Nosso Lar. Tenha a palavra nesse instante e boa sorte. Tá. Olá, boa noite a todos. Para a gente é uma alegria poder retornar a essa casa. Nós rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga que nos inspire, que nos ampare e nos auxilie a ter algumas boas reflexões a respeito do tema evangélico. Bom, a ideia hoje é refletir sobre um tema que é muito caro para nós cristãos, talvez um dos temas mais famosos dentro do evangelho, a respeito do qual nós muito falamos, mas pouco aprofundamos, que são as bem-aventuranças. A ideia hoje não é refletir sobre cada uma das exortações de Jesus, mas é trazer um ponto de vista um pouquinho diferente. Trazer um ponto de vista que visa refletir sobre a nossa condição, sobre a nossa posição diante das exortações de Jesus. Quando nós pensamos nas bem-aventuranças, nós não podemos nos esquecer da importância desse discurso, da importância desse fragmento do Sermão do Monte,
que muito não apenas nos encanta, mas também encanta grandes figuras, grandes personagens da doutrina espírita. Não vamos nos esquecer que a própria conversão do nosso querido Eurípides Barçanufo aconteceu justamente quando João Evangelista, atendendo a um pedido que ele fez por pensamento, vem explicar essa passagem que, à luz da antiga designação religiosa que Eurípides seguia, ele não encontrava muita explicação, ele não via muita lógica. Hoje, talvez, a gente não tenha a mesma eloquência, a mesma profundidade do que João Evangelista, mas certamente, se nós abrirmos os nossos corações, tenho certeza que Jesus irá despejar muitos ensinamentos, muitas sementes que poderão ser úteis para o nosso dia a dia. Porém, antes de nós adentrarmos no tema propriamente dito, é importante que a gente relembre alguns pressupostos que a doutrina espírita nos oferece para nós melhor compreendermos o Evangelho de Jesus. À luz da doutrina espírita, nós compreendemos que todos os estudos, invariavelmente, têm alguns pressupostos elementares que atravessam quaisquer raciocínios, a começar pela ideia da existência de Deus, a pré-existência da alma, a pluralidade das existências, a ideia de reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a existência de um plano espiritual e a nossa possibilidade de nos relacionarmos com ele, e também a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, todos nós vamos ter várias existências e, a depender do nosso grau evolutivo, nós vamos migrando para mundos mais evoluídos, compatíveis com o nosso estado vibratório, né? Com a nossa vibração espiritual. Mas para a nossa reflexão a respeito das bem-aventuranças hoje, eu gostaria de pegar emprestado um princípio específico, que é a ideia da pluralidade das existências, a ideia da reencarnação. Sem a ideia da reencarnação, nós não compreendemos toda a bondade, toda a dimensão da justiça divina. Como é que, ignorando a ideia da pluralidade das existências, nós vamos explicar fenômenos que nós lidamos no nosso dia a dia frequentemente? Muitas vezes a gente se depara com um casal de pais que dá à luz a um filho que era o objeto maior das suas esperanças. E o menino nasce com uma enfermidade difícil, fadado a suportar um tratamento árduo durante toda a sua vida. Deus seria infinitamente bom e justo se ele permitisse que um anjo já nascesse fadado ao sofrimento? Como poderíamos dizer que Deus é justo e bom se nós no nosso dia a dia nos deparamos com pessoas que atropelam seus irmãos, que humilham seus irmãos e que parecem passar totalmente sem responsabilidade diante da justiça do mundo? Ao passo em que outras pessoas que se entregam, que amparam, que auxiliam, parece que sofrem as maiores agruras e agonias. Será que se essas duas pessoas tivessem o mesmo destino, Deus seria justo? A nós parece que não. A doutrina espírita nos esclarece que todos nós, brancos, negros, independente da nossa classe social, todos fomos criados simples e ignorantes de conhecimento, porém destinados à perfeição relativa, ou seja, ao desenvolvimento na máxima plenitude de todas as virtudes que nos aproximam do Pai. E são necessárias várias existências para nós alcançarmos esse estado de perfectibilidade tal que nos permita compreender o Pai de forma clara, de forma direta, de forma íntima, mais precisa, mais correta. E já que nós precisamos de muitas existências para nós aprendermos essas virtudes, para nós interiorizarmos essas virtudes, a gente se questiona, será que não seria mais fácil a gente ficar lá no plano espiritual, aprendendo a desenvolver essas virtudes com um grande missionário, um grande professor? Seria muito mais legal eu ter aula com Kardec sobre amor, sobre caridade, sobre paz,
do que propriamente estar aqui encarnado num corpo grosseiro, sofrendo tantas dores que esse corpo muitas vezes nos impõe. Por que é necessário, nessas primeiras existências, no início da nossa jornada evolutiva, nós nos vincularmos a esse corpo de carne? E Kardec questionou isso para os espíritos. E eles dizem que a nossa encarnação tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é nos levar à perfeição, fazendo com que nós, espíritos, experimentemos as vicissitudes da carne. E o segundo grande objetivo, derivado do primeiro, é nos colocar em condições de enfrentar, de descobrir a parte que nos toca na criação, como auxiliares um pouco menores de Deus. Nós também precisamos descobrir as nossas formas de participação, de cooperação, de auxílio dentro de toda a criação. Quando a gente pensa nisso, nós gostamos de imaginar uma grande engrenagem, da qual nós somos uma pequena peça, muito simples, muito pequena, mas importante para o funcionamento do todo. A criação de Deus funciona da mesma forma. Nós somos seres muito simples, pequenos mesmo, mas importante para a harmonia geral, importante para a harmonia do todo. Porém, nós vamos nos aperfeiçoar experimentando as vicissitudes da carne. Mas por quê? Por que será que nós precisamos realmente nos vincular a esse corpo? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís vai nos dizer que a encarnação é necessária a bem de nós mesmos, visto que a atividade que nós somos obrigados a exercer nos auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, encarnar, nos vincular ao nosso corpo de carne, auxilia o nosso discernimento, auxilia a nós escolhermos o que é certo, o que é errado, nos auxilia a compreender de forma mais clara a lei de causa e efeito, e por conta disso vamos ampliando a nossa capacidade de compreender o bem e o mal e de nos interrelacionarmos com essa força, a fim de que, no final, a gente aprenda que o único caminho é o bem. E que possamos todos nos trilhar, nos vincular, nos alinhar com esse caminho para que a nossa evolução seja mais rápida. E lá na Revista Espírita, a gente tem um complemento dessa resposta que traz para nós uma reflexão interessante. Isso porque o Espírito Pascal, ele nos diz que as necessidades que o corpo nos faz experimentar estimulam o nosso espírito e o força a procurar os meios de provê-las. E desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. Olha que interessante que ele diz. Estarmos encarnados faz com que a gente experimente necessidades. E à medida em que a gente busque satisfazer essas necessidades, a gente vai angariando algumas virtudes. Ah, mas esse raciocínio não está claro, eu quero um exemplo. Todo mundo que sente fome, sente sono, para a gente conseguir o nosso dinheiro, para comprar o pão de cada dia, para a gente ter uma casa que nos abriga do tempo, da chuva, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar. E no nosso trabalho, a gente faz o que a gente quer? A gente chega na hora que a gente quer? Não, né? No nosso trabalho, nós somos obrigados a observar uma certa ordem. Nós vamos, através do trabalho, descobrindo a ideia do dever, a ideia da disciplina. E quem de nós vai evoluir sem ser disciplinado? Quem de nós vai evoluir sem ter a ideia de dever? Então, estando encarnados, todos nós passamos por necessidades diversas que, através de algumas buscas que nós vamos fazer, vamos satisfazê-las. Então, percebamos que todas as necessidades, todas as dificuldades que nós experimentamos na nossa vida material, na realidade serve como um grande impulso de movimentação para o nosso espírito. Será que se a gente não sentisse fome, se a gente não sentisse sono, todos nós iríamos trabalhar? Às vezes, mesmo com fome, a gente não tem um pouco de preguiça, não vai?
É necessário passar por essa necessidade para nos estimular, como se fosse um aguilhão que nos empurra para frente e nos faz buscar alguma solução para aquela necessidade que nós experimentamos. Esse raciocínio é interessante porque todas as vezes que nós experimentamos alguma necessidade proeminentemente orgânica, é muito fácil, porque todos nós sabemos quando nós sentimos fome. A nossa barriga dói, a gente sente um desconforto no intestino, no estômago, e a gente fala, puxa vida, agora é hora de me alimentar. E vai lá, pega o alimento e satisfaz essa necessidade. Porém, quando a gente se refere a necessidades mais sutis, sobretudo necessidades espirituais, as nossas buscas não costumam ser muito corretas. Quantas vezes nós mesmos, ou então alguém que a gente conhece, se sentindo triste, se sentindo deprimido, em vez de buscar qual seria a causa daquela tristeza, daquela depressão, desconta no alimento, por exemplo. Ah, eu tô triste, vou comer demais. Um doce já resolve. Ou então, resolve comprar um bem material, ir às compras, no shopping, no supermercado, sei lá, gastar dinheiro. Como se alguma coisa material fosse satisfazer, tivesse força para satisfazer alguma necessidade que é moral. Muitos de nós não fomos treinados e não somos habituados a refletir sobre as nossas reais necessidades. E isso faz com que a gente busque muitas vezes no mundo respostas que só questões morais do espírito poderiam nos ajudar, nos auxiliar. E é claro que todas as vezes que a gente pega algo do mundo para tentar satisfazer alguma necessidade que é do espírito, a gente cai numa tremenda ilusão. Porque nada que é do mundo satisfaz uma necessidade que é do espírito. Precisa ser busca da mesma natureza. Se eu tenho uma sede espiritual, só algo que é moral, que é espiritual, vai conseguir satisfazer, vai conseguir preencher. Tem uma história que Humberto de Campos nos conta, que ilustra justamente essa nossa dificuldade. No livro Pontos e Contos, ele relata para nós um caso de uma mãe de dois filhos homens, adultos, de uma família muito rica, porém em situações completamente diferentes aqui na matéria. Humberto de Campos nos conta que essa mãe, à noite, enquanto dormia, foi levada por seus mentores até as portas do céu. E quando ela lá chegou, foi recepcionada pelos anjos de Deus, que logo lhe perguntaram, o que a senhora precisa? E como toda mãe, ela não pediu nada para ela. Ela pediu que os seus dois filhos fossem abençoados. Em especial aquele que passava pela doença na carne. O anjo disse, bom, tudo bem, eu vou fazer só algumas perguntas para eu entender a situação da senhora. Aí ela, tudo bem. O anjo pega então um caderno de anotações e questiona a mãezinha. Qual dos filhos da senhora compreende a necessidade de unir-se a Deus? Ela ficou meio sem entender, ficou meio desconcertada, mas falou assim, o filho que melhor entende a necessidade de unir-se a Deus certamente é o meu filho doente. Isso porque ele ora fervorosamente todos os dias, rogando ao Pai forças para suportar o tratamento amargo que já vem de muitos anos. E o anjo questiona, e o outro filho? O meu outro filho, empresário bem-sucedido, ainda não entendeu a necessidade de buscar a Deus, considerando que ele encontra no mundo todas as respostas para suas buscas ainda muito materiais. O anjo olha para a mulher e questiona, qual dos filhos da senhora melhor compreende o imperativo do trabalho? E a mulher outra vez responde que é o filho doente, o filho acamado. Afinal, uma vez imobilizado no leito, ele reconhecia toda a grandiosidade, toda a oportunidade que nós temos de nos edificar através do trabalho diário.
E mais do que isso, todas as pessoas que dele se aproximavam, ele sempre enaltecia a oportunidade do trabalho, convidando-os a trabalhar cada vez mais. E o outro filho? Meu outro filho é muito rico, então ele descansa sobre o trabalho dos outros. Ele pode pagar para que outras pessoas trabalhem por ele. Então ele não entendeu muito bem todo o valor que tem o trabalho. E por fim, o anjo questiona qual dos filhos da senhora melhor entende a ideia de fraternidade. E outra vez a mãezinha responde que era o filho adoecido, considerando que imobilizado não mantinha muitas relações, mas todas as pessoas que dele se aproximavam, ele sempre mantinha um sorriso afável, de agradecimento pela visita, de agradecimento pelo interesse, pelas palavras. E essa situação da doença fez com que ele repensasse antigos desafetos, conseguindo exercitar o perdão, conseguindo se reaproximar de pessoas que antes ele não estava conversando. E ele questiona, e o outro filho? O meu outro filho ainda não entendeu toda a ideia de fraternidade. Ele utiliza os seus bens para se perder nas ilusões do mundo, para satisfazer os seus anseios egoístas, inclusive perdendo noites no jogo, em diversões, afastando-se frequentemente do ninho doméstico. O anjo olha para a mulher, penalizado, e fala, para quem que a senhora pediu a bênção especial mesmo? Ela fala assim, para o meu filho doente. Então talvez seja o momento da senhora reconsiderar toda a sua devoção e o seu carinho. Isso porque o teu filho doente na carne, ele já entendeu todo o valor de unir-se a Deus. O doente de verdade é o outro. Muitas vezes nós agimos iguais a essa mãezinha. A gente não consegue compreender o porquê das nossas necessidades, o porquê das nossas dificuldades. Às vezes fazemos buscas malucas para satisfazer necessidades morais e não encontramos respostas. E muitas vezes caímos na depressão, muitas vezes caímos em problemas psicológicos graves, justamente por conta dessa nossa dificuldade de reconhecer o nosso estado de espíritos ainda necessitados de experiências evolutivas, de experiências que enriqueçam o nosso espírito. Essa ideia tem que ficar muito clara para nós conseguirmos refletir um pouquinho a respeito das bem-aventuranças. Todos nós estamos encarnados para experimentar necessidades, para experimentar dificuldades que vão servir de degraus para a nossa evolução, se bem compreendidas. Se nós olharmos para ela e vislumbrarmos uma oportunidade de enriquecimento íntimo. Entendida essa ideia, agora eu queria convidar a todos para dar um passinho atrás. Para nós retornarmos a mais ou menos 2000 anos, quando surgiu lá nas imediações da Galileia um sujeito singular. Um jovem galileu apareceu por lá pregando de forma vigorosa, dizendo que era o Messias esperado do povo de Israel, trazendo consolações grandiosas em suas palavras, e tal era a irradiação de amor que dele se desprendia, que todas as vezes que alguém se aproximava de Jesus com os corações abertos, eram verdadeiramente transformados. Jesus trazia discursos belíssimos. Segundo Joana de Ângeles, ele falava o que todos falavam, porém de uma forma que ninguém falava. Porque as suas palavras eram envolvidas pela autoridade moral dos seus exemplos. Tudo o que ele falava, ele vibrava, ele vivia e ele pensava. Isso é o que tornou tão marcante a passagem desse jovem galileu entre nós que dividiu a história. E esse homem singular, de presença tão marcante, elegeu para ficar mais próximo deles 12 homens.
em sua maioria, homens muito simples, alguns semi-analfabetos mesmo, pescadores muito simples. E junto desses seus amigos mais íntimos, ele passou a peregrinar por várias cidades, dando sinais, fazendo discursos a respeito de Deus, a respeito do amor e a respeito da fraternidade. Nessas diversas viagens, nessas diversas peregrinações, Jesus dava sinal da sua grandiosidade, fazendo diversas curas. Fazia com que cegos voltassem a enxergar, com que mudos voltassem a falar, com que mancos recobrassem a capacidade de locomoção perfeita e que leprosos se curassem da doença de pele. Obviamente, um sujeito que dava sinais tão vigorosos do seu poder se tornou rapidamente famoso e passou a ser seguido por uma grande multidão. Segundo o evangelista Mateus, ele passou a ser seguido por uma multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Alguns estudiosos trazem para nós a ideia de que, quando Mateus se refere a povos além do Jordão, ele está se referindo a alguns povos que viviam ali próximo, né, do grupo hebreu, do povo hebreu, do povo judeu mais especificamente, e tinha uma cultura conflitante. Alguns eram até mesmo politeístas, não tinham a mesma crença, não tinham a mesma liturgia, mas mesmo assim essas pessoas buscavam em Jesus uma resposta para as suas dificuldades, uma resposta para as suas necessidades. E só nesse primeiro momento a gente já consegue colher um grande ensinamento dessa passagem, que é o que a dor nos iguala. A dor nos iguala a todos. Não interessa se o sujeito se é rico, se é pobre, se é branco, negro, amarelo. A verdade é que quando nós nos deparamos com a doença de algum ente querido, quando nós nos deparamos com a morte de alguém do nosso seio familiar, dói para todo mundo. E a gente busca respostas. A gente busca essa resposta. E vai ser justamente para essa multiplicidade de necessitados que Jesus vai proferir o Sermão do Monte. O maior, talvez o mais conhecido, o mais apreciado, inclusive por outras culturas religiosas, dos discursos do Cristo. E segundo o evangelista Mateus, esse discurso magnífico é iniciado justamente pelas bem-aventuranças. E Jesus, olhando aquele povo, disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados, 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 9 vezes bem-aventurados. Bom, nós acabamos de falar que as pessoas que estavam buscando Jesus eram pessoas grandemente necessitadas por conta de algum problema que eles estavam enfrentando. Geralmente a ideia que nós temos de bem-aventurança é a ideia de alegria, a ideia de felicidade. Como explicar que aquele povo tão necessitado e tão sofrido, que em sua maioria estava ouvindo Jesus naquele momento, estava procurando Jesus justamente para sanar algum problema que eles tinham, eram felizes? Eram bem-aventurados? Não parece uma contradição? Quando nós abrimos o livro Boa Nova,
Humberto de Campos ainda nos traz alguns detalhes sobre essa passagem, dizendo que as pessoas que naquele momento estavam ouvindo Jesus eram verdadeiramente os necessitados do mundo. Pessoas que, por conta da sua enfermidade, era condenada à exclusão social. Pessoas que, por conta de algum equívoco, eram afastados da sua família, ou que, por conta da sua doença, eram considerados mesmos mortos-vivos, como era o caso dos leprosos, que eram impossibilitados de conviver dentro da cidade. Aí a gente se pergunta, bem-aventurados eles? É sério que eles são bem-aventurados? Mas essa contradição, ela não termina aqui. Afinal, como todos nós sabemos, Jesus trouxe para nós a tradução mais clara, melhor dizendo, das leis divinas, das leis universais. E se as leis divinas são dotadas dos mesmos atributos do Criador, elas são atemporais. Elas funcionavam ao tempo de Jesus e funcionam ainda hoje. Então, se nós trazermos para a nossa realidade o discurso de Jesus a respeito das bem-aventuranças e nós olharmos o mundo que nos circunda, a gente vai ver o quê? Guerras, fome, disputa política. E aí a gente vai se perguntar, bem-aventurados nós? É sério que Jesus acha que a gente é bem-aventurado? Como que esse discurso dele se adequa para a nossa realidade, sendo que dia a dia nós somos violentados por notícias cada vez piores? São desastres naturais, são guerras que vão nascendo aqui na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio, crianças morrendo de fome, crianças vendidas no norte do Brasil. Somos bem-aventurados? Essa contradição não resiste a uma análise mais aprofundada a respeito desse tema. Isso porque um dos nossos maiores estudiosos a respeito da doutrina espírita, o professor Severino Celestino da Silva, ele faz uma análise minuciosa a respeito do Sermão do Monte, e quando ele começa a refletir sobre as bem-aventuranças, ele já começa a falar para nós que o problema de compreensão, de entendimento dessa passagem, ela nasce com um problema de tradução. Isso porque, comumente, nós traduzimos a palavra original do grego makarioi, que significa estado atual de felicidade. Como se Jesus estivesse falando, feliz é você agora, pelo estado que você está agora. Porém, o professor adverte que essa não seria a melhor tradução. Isso porque quando recorre, à linguagem de Jesus, ao idioma que Jesus falava, ele vira e fala que a palavra que originariamente deveria servir de base é a palavra ashrei, que não é a felicidade agora, mas que é o caminho para a felicidade. E apenas essa mudança de perspectiva que uma simples palavra nos traz já dilata horizontes para a gente melhor compreender a fala de Jesus. Isso porque no caso, quando a gente passa a considerar um caminho para a felicidade, a gente entende que Jesus não estava enaltecendo um estado de sofrimento daquelas pessoas que o buscavam. Mas, ao contrário, ele estava incentivando aquelas pessoas a prosseguir. O professor Severino nos conta que talvez a melhor tradução para essa passagem seria: avante, prossiga, continuem. Avante os pobres de espírito, avante os mansos, os humildes, avante. Porque apesar desse estado difícil que vocês estão passando agora, mais adiante o seu espírito se redimirá. Mais adiante você dará passos mais largos na evolução e compreenderá o porquê da sua dificuldade. É como se Jesus descortinasse o nosso futuro espiritual e nos incentivasse a olhar mais adiante nos nossos verdadeiros propósitos, para os nossos verdadeiros objetivos. Isso não é consolador? Imaginemos que todos nós estejamos caminhando. Se nós voltarmos os nossos olhos exclusivamente para o chão, a gente vai enxergar um pequeno pedaço.
mal os nossos próximos passos. Porém, à medida em que nós erguermos a nossa cabeça, o nosso horizonte se amplia. E a gente compreende que, às vezes, aquele terreno pedregoso que nós estamos passando, aquele terreno difícil que nós estamos atravessando, ele vai ter um fim. E que mais adiante a estrada é mais confortável. Jesus nos permite compreender a nossa verdadeira finalidade espiritual. E ressignifica todas as nossas dores, todas as nossas necessidades, todos os nossos desafios. Isso porque aquela doença, aquela dificuldade que antes era motivo de exclusão daquelas pessoas da comunidade, quando nós passamos a compreender melhor a fala de Jesus, a gente verifica que se trata de uma verdadeira oportunidade, que, se bem aproveitada, ela pode garantir passos largos na nossa jornada evolutiva. Então, Jesus traz para nós uma nova dimensão da nossa vida. Ele nos convida a olharmos para as nossas dificuldades, não com olhos da matéria, mas com os olhos do Espírito, que compreende que tudo passa, que compreende que todas essas dificuldades são momentâneas e que nós precisamos nos encorajar a enfrentá-las com resignação, porque nós iremos vencê-las em espírito. Iremos galgar novos degraus, iremos nos aproximar de Deus. É mais ou menos isso que vai nos dizer Kardec, quando ele comenta lá na questão 266, sobre a nossa dificuldade de compreender as nossas necessidades quando estamos encarnados. Ele diz assim, que o espírito encarnado é como um viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, a sua visão tudo domina como daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Jesus, quando nos exorta a olhar para as nossas finalidades espirituais, é como se ele nos puxasse, nos arrebatasse para o alto de uma montanha e nos convidasse a enxergar as nossas reais necessidades, nos auxiliasse a compreender a nossa real natureza de espíritos imortais que somos, necessitados de experiências para progredirmos, como nós falamos no início. Allan Kardec tem um texto muito interessante no livro Obras Póstumas, em que ele vai comparar toda essa nossa necessidade com um grande caminho, o caminho da vida, como está intitulado no artigo. E ele diz que o caminho da nossa vida é como se fosse uma estrada que, vez ou outra, é atravessada por uma floresta fechada. Nas primeiras vezes que nós vamos atravessando essa floresta, nós somos arranhados pelos espinhos das árvores, a gente vai tendo muita dificuldade para encontrar uma trilha para a gente prosseguir e saímos dela quase que desfalecidos. Porém, novamente o caminho se abre, a gente se reergue e dá continuidade na nossa jornada. Mais adiante, uma nova floresta densa. Porém, agora que já passamos pela primeira experiência, já conseguimos atravessar com um pouco mais de facilidade, mas ainda assim sentimos muitas dores, tropeçamos muitas vezes em razão da escuridão que veda os nossos olhos, mas ainda assim com algum esforço a gente atravessa e o caminho se abre outra vez. E nós caminhamos, nos refazemos e outra vez essa floresta densa aparece, porém agora mais calejados, com a casca mais grossa, nós conseguimos atravessar com mais facilidade. E assim sucessivamente, até que, após, no final dessa caminhada, nós vamos parar no alto do monte. E a gente vê que aquelas grandes dificuldades que nós tivemos no início, hoje, em razão da nossa experiência, nós conseguimos atravessar a um só passo. Todos nós ficamos mais fortalecidos com as experiências difíceis que a vida nos dá. Mas só tem uma direção, um caminho, que é adiante. E todas as vezes que nós paramos no caminho, quem mais sofre somos nós mesmos. Todas as vezes que nós nos recusamos a enfrentar as nossas dificuldades, quem sofre mais
somos nós mesmos. Essa inércia é contrária ao fluxo do bem, ao fluxo da vida, à ideia de evolução, a qual todos nós estamos fadados a obedecer. É uma lei divina, é uma lei natural. Bom, mas será que simplesmente ao esclarecer a nossa meta espiritual, Jesus muda as nossas perspectivas? Quando a gente passa a olhar para o Sermão do Monte, mais especificamente para as bem-aventuranças, como um grande incentivo para a gente prosseguir na nossa jornada, isso faz tanta diferença assim? Afinal, muda só uma palavrinha, né? E para a gente refletir sobre esse impacto, sobre essa diferença, eu gostaria de trazer um exemplo que é muito atual, muito simples e ao mesmo tempo muito claro para nós mesmos, que é o exemplo dessa menina aqui. Quem é ela? Marília, quem que é? E o que ela é? Campeã olímpica? De quê? Ginástica, né? Ginástica? Na verdade, a Rebeca é a Rebeca Andrade. E a Rebeca não é apenas uma campeã olímpica. Ela é a maior campeã olímpica da história do nosso país. A Rebeca Andrade hoje tem o maior número de medalhas olímpicas e num esporte que não costuma ser tão tradicional no nosso país. E nas últimas Olimpíadas, na França, que aconteceu esse ano, ela ficou sob os holofotes porque ela acabou ganhando ouro, vencendo uma ginasta norte-americana que era a grande campeã, digamos assim, que todos esperavam que ela fosse vencer. E quando ela ganhou o ouro, a jornalista brasileira perguntou assim: Rebeca, o que esse ouro simboliza para você? O que esse ouro significa para você? E a Rebeca disse assim: olha, eu quero que esse ouro, ele signifique não apenas para mim, mas para todas as meninas que me assistem, como sendo um exemplo da possibilidade que elas têm de se dedicar a um esporte e de conseguir alcançar um bom resultado. Isso porque eu comecei a treinar desde os meus 4 anos de idade, morava na periferia. E eu tive que muitas vezes me deslocar para o estágio a pé, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um ônibus. O meu irmão ia me levar, às vezes a gente pedia dinheiro emprestado para o nosso vizinho e a gente se deslocava. E durante muitos anos de treino, muitos anos de preconceito por conta da minha cor, muitos anos de desconfiança, de menosprezo, de humilhação, hoje eu estou aqui ganhando ouro. E sabe o que aconteceu depois das Olimpíadas? Nós tivemos um recorde no Brasil inteiro de procura por academia de ginástica. Crianças que antes não viam a possibilidade de se dedicar a esse esporte, em razão do exemplo da Rebeca, em razão do incentivo da Rebeca, elas passaram a buscar. A gente vê que várias escolas passaram a ter filas de espera, porque aquelas crianças que antes não viam a possibilidade de se dedicar a esse esporte, diante do exemplo dela, passaram a se dedicar. Olha como a Rebeca, que é uma grande ginasta, a maior que nós já tivemos, conseguiu mobilizar tantos espíritos para eles buscarem algo que eles não enxergavam. Como ela conseguiu tirar vários espíritos da inércia e fazer com que eles buscassem uma alternativa que antes nem passava pela sua cabeça. A Rebeca é uma excelente ginasta. Mas imaginemos se esse incentivo ele tivesse vindo da boca do Cristo. Será que não teria muito mais força para mobilizar milhões, bilhões de pessoas para buscar alternativas, para buscar caminhos que antes nós nem imaginávamos? Será que diante das palavras do Cristo nós permaneceríamos inertes? É nessa perspectiva, é nessa magnitude que nós precisamos compreender a fala de Jesus. Como um grande incentivo para nós buscarmos essa alternativa nova, essa vida nova, esse homem novo que existe dentro de cada um de nós e que anseia por florescer. À medida em que nós nos unamos, à medida em que nós nos vinculemos ao ritmo perfeito das leis de Deus.
Através das bem-aventuranças, nós compreendemos a possibilidade de nós nos realizarmos. Ou seja, de nós atendermos os objetivos que nós mesmos delineamos antes de reencarnar, ainda que para tanto a gente passe uma situação difícil na matéria. Bom, a gente já entendeu então que o sofrimento e as dificuldades, melhor dizendo, são naturais, são grandes incentivos para a nossa própria transformação. Mas será que basta sofrer, basta passar por alguma dificuldade, né, para a gente receber o título de bem-aventurados? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma resposta muito clara de que não. Afinal, é necessário sofrer bem. Lacordaire nos diz que poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será à resignação e à coragem. Mais opulenta, maior será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Temos enfrentado as nossas tribulações com a necessária coragem e resignação? Porque as bem-aventuranças não se tratam apenas de uma exortação, de um rótulo que Jesus nos liga. Muito pelo contrário, como vai dizer Emmanuel, é necessário que essas bem-aventuranças sejam aceitas. O benfeitor vai dizer que confere a Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifício e sofrimento à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvala para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. E é por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. E aí vem a questão inevitável. Nós já aceitamos o título de bem-aventurados? Será que nós já conseguimos ser humildes de coração? Será que nós já conseguimos ser pontos de mansidão, pontos de pacificidade diante de algum conflito? Será que quando alguém discorda de nós, nós já conseguimos humildemente nos calar ou queremos ainda impor o nosso ponto de vista? Dentro das brigas no nosso lar, dentro das menores discordâncias no trabalho, será que nós já somos pacificadores, somos agentes da paz? Ou será que nós ainda contribuímos de alguma forma para o desequilíbrio? A resposta dessas perguntas é individual. Cada um tem a sua própria consciência que julga a si mesmo, mas ela nos revela se nós somos ou não bem-aventurados. Nós não conseguimos aqui avaliar a consciência de cada pessoa, o que fica para uma reflexão pessoal, mas quando a gente volta os nossos olhos para o mundo de hoje, a gente se depara com alguns dados assustadores que nos trazem algumas reflexões, algumas ideias a respeito das bem-aventuranças, se nós já aceitamos ou não. Isso porque a Organização Mundial da Saúde vai dizer que 1 em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno no mundo, sendo que desse grupo, a maior parte é de depressão e ansiedade. Olha como um grande número de pessoas, e ousamos dizer que esse número é ainda maior, porque muitas pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, não buscam os médicos, ou seja, não entra para contabilidade, não entra para contagem, melhor dizendo, para as estatísticas. Será que muitos de nós, ainda preocupados com o
o futuro, ou então preocupados com algo que aconteceu no passado, podemos nos considerar resignados, pacificadores, humildes, bem-aventurados? Será que o nosso estilo de vida hoje reflete as bem-aventuranças do Cristo? Infelizmente, as bem-aventuranças ainda não penetraram no nosso coração. Nós precisamos, então, repensar a nossa postura diante das exortações de Jesus. Pois, no final das contas, bem-aventurado é aquele que, com a fé e a esperança inspirados por Jesus, consegue se dedicar à prática da caridade em seus múltiplos aspectos, não fazendo da própria dor um empecilho que nos impeça de servir a Deus através do próximo. Isso porque a fala de Jesus, ela ecoa através dos tempos e chega até os nossos ouvidos hoje. Mas aí a questão é, será que hoje nós temos condições, às luzes da doutrina espírita, que parece reforçar a mensagem das bem-aventuranças, nos convidando a todo tempo a essa tarefa de autotransformação, essa tarefa de autoaprimoramento que é nossa, que nos incumbe especificamente? Será que nós ainda vamos continuar tapando os nossos ouvidos para o ensino do Mestre? Ou será que nós vamos nos investir da necessária coragem para aceitar esse estímulo, esse empurrãozinho de Jesus, para a gente se investir de coragem, de resignação e seguir adiante, apesar das nossas dificuldades? Será que a gente vai conseguir vencer os nossos desafios? Ou ainda vamos nos deter no âmbito confortável das nossas desculpas, da nossa zona de conforto, da nossa casa, sempre na mesma coisa, sempre no mesmo ritmo? É chegada a hora de nós nos transformarmos. É esse o convite que fez Jesus através das bem-aventuranças, e é esse o convite que a doutrina espírita nos faz, nos reanima e traz esse convite, a fala, as bem-aventuranças, de uma forma muito mais clara, muito mais viva e muito mais profunda. Cabe a nós abrirmos os nossos corações para que a voz do Mestre consiga ecoar no nosso íntimo e nós, assim, iniciarmos a nossa tarefa, o nosso trabalho de autotransformação nosso e do mundo. E para nós finalizarmos, nós gostaríamos de, ao embalo dessas reflexões a respeito das bem-aventuranças, aproveitar que nós estamos no mês na estação das flores, nós estamos na primavera. E gostaríamos de nos recordar aqui de um poema muito bonito, em que João de Deus dita algumas palavras para o nosso querido Chico Xavier, nos exortando, nos convidando a distribuir as flores do amor cristão. Convida-nos o poeta da seguinte forma: meus filhos, a nova era é divina primavera, nascente e clara louçã. Ao sol do evangelho vivo, busquemos trabalho ativo, enquanto raia amanhã. Partamos ao dia lindo, colhendo, distribuindo as flores do amor cristão. Convertamos a nossa lida na bênção indefinida de paz e de redenção. Onde a mente enferma e pobre de ignorância se cobre nas trevas em que se conduz. Passemos servindo em bando, felizes, despetalando os lírios alvos da luz. Onde a dor exibe chagas, angústias, misérias, pragas, desânimo e solidão. Espalhemos com bondade as rosas da caridade, que nunca fenecerão. Onde o frio é rijo açoite aos que choram sob a noite, sem a ternura de alguém. Trazendo incentivo e lume, liberemos o perfume das açucenas do bem. Onde a revolta se exprime na mágoa, no horror, no crime, nas hecatombes até. Plantemos com segurança verdes palmas de esperança para a vitória da fé. E comecemos desde agora ao doce calor da aurora, servindo sem descansar. Pois quem no evangelho não dorme, encontra colheita enorme nas bênçãos do eterno lar.
E se alguém amaldiçoa a nossa oferta humilde e boa, digamos sem aflição. É por amor que fazemos isto. E sigamos com Jesus Cristo, filhos do meu coração. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe a todos.